Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na nossa segunda parte do nosso vídeo. Na primeira parte nós falamos da eleição e da predestinação, demos o conceito, trabalhamos um pouco essas terminologias. Também falamos um pouco do papel da igreja, já nos minutos finais da nossa primeira parte, do papel da igreja aqui na terra, enquanto eleita, enquanto predestinada ao céu de glória. A igreja também desempenha o papel da pregação do Evangelho. Enfatizamos também que não acreditamos em uma posição de pessoas estarem destinadas a uma reprovação total, a uma perdição total por toda uma eternidade, sem uma esperança de que, através da propagação do Evangelho, essa pessoa não tenha nenhum tipo de expectativa, de maneira nenhuma. Acreditamos, pelo contrário, que ela tem esperança, que ela pode, ao ouvir o Evangelho, porque uma vez o homem caído, afastado de Deus, ele, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício vicário, através da pregação da palavra, eles venham crer. Deixamos claro que em Romanos capítulo de número 1, Paulo ele enfatiza que na pregação do Evangelho as pessoas precisam crer, né? Aceitar a fé para poder terem a salvação. Observamos também que uma pessoa, uma vez caída, uma vez afastada, uma vez destituída da glória de Deus, o sacrifício de Cristo ele foi algo primordial. Se acreditássemos em alguém que está destinado ao inferno diretamente, sem nenhum tipo de esperança, talvez o sacrifício de Cristo seria em vão. Talvez o papel que ele veio desempenhar aqui seria em vão. Acreditamos que Deus é soberano e Ele é sim. Acreditamos na sua presciência, com certeza. Há uma questão de atributos comunicáveis e incomunicáveis incontestável. Não tem como nós falarmos ao contrário. Todos os teólogos que compuseram suas teologias sistemáticas vão falar das belezas, dos atributos de Deus. O que acontece é que muitas das vezes somos menos bíblicos e reproduzimos muito a fala de pessoas, e não tirando o seu mérito, que produziram ciência, produziram teologia, produziram filosofia, e tudo isso é muito importante, até porque nos seminários, nas nossas faculdades, nós nos embasamos nos referenciais teóricos. Eles estão aí para isso. Aqui na biblioteca tem um par deles. Poderia citar Franklin Ferreira e Alan Miatti, poderia citar o Charles Roger, poderia citar o Strong, McGrath, enfim, muitos outros teólogos que compuseram aí as suas teologias sistemáticas. Mas quando nos tratamos da palavra de Deus, precisamos entender que esta palavra é uma palavra que ela liberta, é uma palavra que traz o conhecimento do ser humano, traz ao ser humano um contato e uma comunhão com o Senhor. Queremos deixar enfatizados também que quando Paulo utiliza o termo adoção, através desse sacrifício vicário de Cristo, é possível isso, ele usa uma metáfora do século I, uma metáfora romana, talvez não era usado isso muito num contexto judeu, mas pelos romanos sim. Uma pessoa que era adotada, de repente um filho adulto, ele recebia um nome, ele recebia uma família, ele teria direito no futuro a uma herança. Daria ali uma identidade àquele rapaz, àquele jovem, àquela pessoa que fosse adotada. Uma vez que Paulo trabalha esse conceito de adoção, é interessante a gente trazer aqui no grego, eu separei aqui a palavra, o iotesia, que significa a natureza e condição dos verdadeiros discípulos de Cristo, os quais, pela recepção do Espírito Santo nas suas almas, se tornaram filhos de Deus. Só foi possível por esse sacrifício. Há uma outra conceituação nessa questão da adoção, que significa aquela relação que Deus se agradou em estabelecer entre si e os israelitas, em preferência a todas as demais nações. João capítulo 1, versículo 11, o evangelista vai escrever bem assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Eu acho interessante a proposta de Paulo e a forma como Deus levanta Paulo para pregar aos gentios. Havia um tradicionalismo muito forte no meio do povo judeu, no meio dos próprios apóstolos, dos que foram discípulos de Jesus por 3 anos e depois estavam cumprindo o seu apostolado. O próprio irmão Tiago, pastor presidente da igreja em Jerusalém, a dificuldade que eles tinham na sintonia entre judeus e gentios. Houve uma conversa e você pode perceber no contexto de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 22, Paulo vai sofrer em Jerusalém, vai ser preso em Cesareia. Obviamente que o povo vai se agitar, né? Mas Paulo, sendo um judeu, tendo cidadania romana de origem, ele vai a Jerusalém para cumprir os propósitos de Deus. Ágabo já havia profetizado em sua vida, mas ele não recuou. E eu acho interessante que Paulo ele leva o evangelho à Europa. Eu já disse isso, acredito, nas aulas anteriores. Paulo vai para a Ásia Menor, que não é a Ásia, como já bem disse, da Índia, da China, do Japão, é a Ásia Menor, que compreende hoje o território da Turquia, o berço da Europa. É ali onde as igrejas ele vai plantar e vai trazer uma mensagem muito forte, e principalmente aos irmãos ali em Éfeso, as regiões circunvizinhas daquela cidade. Note que Paulo ele tem o interesse de fortalecer a fé dos irmãos. Muita gente havia aceitado a fé, eles vinham de diferentes contextos, das artes mágicas, das barganhas, de uma vida mundana, de uma vida vil, e agora eles encontraram na palavra de Deus uma libertação. Imagine se esse evangelho ficasse exclusivamente em Jerusalém. Jesus não falou isso. Jesus falou Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O evangelho não estava reduto àquele povo, não era só aquele povo predestinado para determinada ação. A eleição e a predestinação são aspectos dentro da soteriologia que elas precisam ser trabalhados com cuidado para que nós possamos interpretá-la de forma exegética, hermenêutica e bíblica. Não dá para fugir disso. Não tem, nós vamos aqui encontrar milhares de teorias. A gente vai encontrar diversos vieses, diversas matizes, diversos caminhos, diversos tipos de interpretação. Se você pegar a filosofia é um método, é uma forma de pensar. Quantos homens desenvolveram formas de pensar? Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, em todas as eras da humanidade. Sempre se levantou alguém para pensar. E agora, quando nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, precisamos ter o cuidado para fazer de uma maneira muito sóbria, muito prudente, muito bíblica, a ponto de que as pessoas vão ser tocadas por essa palavra. Isso não é nenhum tipo de escapismo, porque se alguém aponta dizendo que a gente pode também falar que a pessoa pode fazer uma teologia por conveniência, por aquilo que acredita. A mente humana ela é muito apequenada em relação a um Deus que é criador de todas as coisas. Nós somos criaturas, nós somos finitos, o ser humano já provou que pode fazer de tudo um pouco, mas ele pode inventar, ele pode criar, ele pode fazer muita coisa. Mas Deus ele não pode ser. O Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, o Deus poderoso, que dá a vida e que ordena a bênção e a vida para sempre, não podem ser. Muitas das coisas que Deus criou, o homem descaracterizou nessa terra. E para partirmos para o nosso encerramento, há privilégios dessa adoção. Deus criou o ser humano para estar em quê? Em comunhão com ele. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Uma vez que aceitamos a fé, porque nós fomos escolhidos por Deus, porque antes da fundação do mundo, antes da nossa existência, há uma escolha de antemão, e se somos a igreja, e se há uma palavra pregada e oportuniza pessoas que estão em densas trevas virem a ser igreja, se tornarem igreja, há esse processo de adoção. Eu deixei separado aqui também um pequeno comentário
de que Charles Hodge fala a respeito dessa filiação de Deus. Essa filiação inclui 3 aspectos: a participação na natureza de Cristo, aprazimento do seu favor, em que os filhos são objetos especiais do seu amor, herança ou participação na glória e bem-aventuranças de Deus. Tudo isso nós não tínhamos direito nenhum. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, imagine um Deus se comunicando agora com um homem pecador, envia seu filho para que ele cumpra este papel e venha trazer a salvação a todos os homens. Entendemos aqui também que isso significa que passamos a ser herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Para nós encerrarmos a nossa lição, a partir dessas questões do privilégio da adoção, é possível também pensar aí que, tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o louvor da sua glória. Há uma sublimidade do propósito divino na predestinação e salvação, e predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, e o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Aí não há nenhuma contribuição humana, e simplesmente uma predestinação, uma decisão de antemão de Deus, que através do seu Filho Jesus Cristo nos concede a oportunidade de recebermos essa palavra, essa graça, um favor imerecido. Esse é um amor incondicional, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma para a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam. O homem caiu, o homem pecou, o homem falhou, mas ele, através de Cristo, tem a oportunidade. Eu estou enfatizando bem isso para que você compreenda que a teologia pentecostal, ela tem o seu dinamismo de interpretação bíblico dos textos de uma maneira muito prudente, de uma maneira em que nós possamos pregar o Evangelho de uma maneira genuína e entender essa palavra de maneira genuína. A predestinação não se refere à condenação, mas salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado no amor de Deus. Alguém vai dizer, mas está fazendo muita miscelânea entre a questão da eleição e da predestinação. Não há aqui uma miscelânea. Entenda, as academias, como eu já falei na parte 1, vão viver dessas questões de tese, antítese e síntese. Não é porque João Calvino sistematizou a teologia e desenvolveu pontos da teologia que eu devo segui-lo cegamente. Há sempre um contraponto. Calvino nunca disse uma vez salvo, salvo para sempre. Teodoro Beza, que é o seu discípulo mais expressivo, foi que maximizou a questão da predestinação, trabalhando questões de supralapsarianismo, infralapsarianismo e outras coisas que a teologia reformada vai trabalhar. Agostinho também desenvolveu os seus conteúdos, as suas teorias, as suas teses, e dentre outros pais da igreja, Crisóstomo, Orígenes, enfim, há muita produção, mas também nós podemos pensar de maneira bíblica e entender que o propósito maior da epístola aos Efésios, que Paulo escreve a partir da prisão, dessa perspectiva, dentro da prisão em Roma, é fortalecer os irmãos em Cristo Jesus. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé em viver em santidade e receber filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amanhã, no domingo, você estará trabalhando com a sua sala da escola dominical, com seus alunos, talvez dependendo da cidade onde você está, talvez por live, pelas redes sociais. Trabalhe esses conceitos com ele biblicamente, né? Você que é pentecostal, você que é de igreja, de cunho pentecostal, não deixe de pregar a teologia em que nós
temos embasada na nossa declaração de fé. Não fuja disso. Podemos conversar, obviamente, de vários pontos de vista teológicos, mas se estamos dentro da instituição que estamos, podemos trabalhar essa teologia de uma maneira muito maravilhosa. E biblicamente, primeiramente. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, o seu coração, a sua história, a sua família. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial, que a sua aula seja muito produtiva. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de ativar as notificações. Se você tem algum comentário, você nos procure no privado, né? Nosso telefone é 44998428218, 44998428218. Nos procure, vamos conversar. Ninguém está aqui para impor nenhum tipo de ideia, mas para pregar a Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima semana.